a gente tem um Vitor Pereira que está falando aí o seguinte: aqui no Brasil tem esse tipo de marcação e eu vou ter que adaptar, fazer de repente a minha equipe reserva. Vitor, São Paulo, na sua estreia, fez encaixe individual nas suas peças e o Corinthians não conseguiu jogar. Palmeiras fez, seu time não conseguiu jogar. Fortaleza fez, seu time não conseguiu jogar. Isso não é uma novidade do América Mineiro. Precisa do time reserva imitar o adversário para você conseguir treinar os seus princípios de jogo? Depende, depende. Tem técnico que diz que a gente joga o nosso jogo independentemente do adversário e outros se adaptam. Mas isso não é uma novidade. Essa história do calendário o tempo todo permear todas as respostas do Vitor me incomoda, porque assim, o calendário é esse desde que ele chegou e ele já sabia. E se ele não sabia, ele devia ter estudado o campeonato para o qual ele estava chegando. E também é pelo calendário que a gente vê essas mudanças, né, de titulares. As mudanças em si, elas não são problemáticas. Nós falamos aí de um Palmeiras que jogou Libertadores com reservas, porque pôde fazer isso, e mesclou no Brasileirão. Um São Paulo que fez a mesma coisa. Um São Paulo que usou o Paulistão para ter rodagem em todos. Agora, o que o São Paulo construiu com o rodízio de atletas, o Corinthians não construiu, até porque o técnico chegou na reta final do Paulistão. O que o Palmeiras conseguiu na Libertadores, o Corinthians não conseguiu, porque o grupo do Corinthians era mais difícil. Mas eu estou falando isso porque, nesse momento, esse time titular do Corinthians e o time reserva, nenhum dos dois tem uma cara muito bonita, muito definida. Então você vai trocando jogadores e não é um problema de titular ou reserva. O titular joga mal, o reserva joga mal, o mesclado joga mal. Então ele não conseguiu ainda dar uma cara para o Corinthians. E aí, esse é o debate. Eu não acho que o rodízio em si seja o problema. O problema é, não tem cara, nem o titular, nem o reserva. Os princípios de jogo não estão bem delimitados. O Corinthians foi dominado pelo América. E não é só individual. Individual já foi um problema lá atrás. E, de novo, o Corinthians não saiu. Então, assim, Vitor Pereira, eu não sei o que ele está pensando exatamente para o futuro dele e futuro do Corinthians. Mas ele tem que começar a se espertar aí, porque não vai ter mais tempo. Não vai ter uma janela aí. Ontem já veio o papo de reforços. Gente, não é reforços, entendeu? O time precisa jogar, tem os jogadores para isso. Eu não quero aqui destruir também o time que tem a mesma pontuação do líder. Mas a gente está vendo que o nível de atuação não é bom. E isso é desde a primeira rodada. Então, essas são algumas coisas que eu queria falar. E rapidamente, só para encerrar, não é só com a bola o problema do Corinthians. Ontem o gol do América sai numa cobrança de escanteio e o lance que gera a cobrança de escanteio me chamou a atenção na hora e eu fui ver depois no replay e trago aqui para os nossos vídeo espectadores como que começa a jogada. Então a gente está falando de um Corinthians que teve dificuldade para sair tocando desde trás e lá na frente poucas vezes conseguiu pressionar o adversário no campo de ataque. Não teve muita roubada de bola no campo de ataque do Corinthians. O América muitas vezes quebrou a bola, não vai ficar saindo, não vai ficar tocando bola ali entre os zagueiros, sabendo que o Corinthians pode pressionar. Então essa foi uma bola quebrada e eu circulei em vermelho a bola, né? Não ficou muito bonito, mas é só para saber que a bola está ali na trajetória. É um chutão do Jailson. E aí eu quero que a gente note a distância das linhas corintianas. Aqui tem os zagueiros, né? A linha de 4 lá atrás e a linha de 3. Esse é o chutão. No meio tem um espação. Aí acontece, mas veja, é a primeira bola. Vem a primeira bola e um desvio para trás desse atleta do América. E aí nós vamos para o segundo print, Vinícius. No segundo print, esse atleta aqui do América recebeu de costas, tá com a bola dominada. Olha a linha de zaga do Corinthians, ok, tá no vídeo. Cadê os meio-campistas? Não tem. Então correu para trás a defesa e os volantes longe. E aí a próxima também, que mostra como foi a definição do lance. Opa, chegaram aí Duqueiroz e Adson, mas longe. E o espaço aí vem essa rolada de bola do Alê para o Juninho chuta, a bola desvia, vai para escanteio. Então, assim, se o Corinthians quer. Lembra lá atrás? O Vitor Pereira falou: não, eu quero um time intenso, um time que corra em distâncias mais curtas. Vocês lembram disso, né? Para a gente jogar do jeito que a gente quer, tem que estar uma marcação compacta para que não fique correndo 30 metros, 40 metros. Não está tendo isso. Não está tendo. A defesa corre para trás, o meio de campo não chega. Essas são coisas que me preocupam, porque isso aí não é titular e reserva, isso é princípio de jogo. É princípio de jogo. Por que a defesa correu para trás e o meio de campo demorou tanto? Pode acontecer um lance ou outro de erro, mas a gente viu várias vezes o Corinthians com essa falta de compactação em outros jogos e ontem também. Então, assim, preocupa, mas há tempo para correção.
Corinthians tem uma pontuação ótima e agora uma semaninha de treino para fazer alguma coisa.